Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, que desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você possa ir na sua oração pedindo mais uma vez que o Espírito Santo vá te conduzindo, tocando a tua mente, teus ouvidos, teu coração, a tua alma, para que você possa acolher com compreensão, com humildade, com fé, com confiança, tudo que essa catequese de hoje quer te falar e te ajudar nesse processo de crescimento espiritual, de formação como discípulo do Senhor, de quem quer também buscar e ter essa intimidade com esse Deus. Eu te peço, Senhor, desde já te louvando e te agradecendo por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá e permite de estarmos aqui todos reunidos em torno da Tua presença. Quero, Senhor, clamar o Teu Espírito Santo sobre nós nesta hora, neste momento, para que Ele seja o condutor, o inspirador, o direcionador, o verdadeiro formador de toda essa catequese de hoje. Que venha produzir palavras, ensinamentos, reflexões a respeito da riqueza da Santa Igreja do Senhor e que elas venham cada vez mais fortalecer e fundamentar em nós essa firme decisão de caminharmos nessa igreja, permanecermos nessa fé e buscarmos nela e por meio dela cada vez mais crescer nessa intimidade, nesse amor a Deus e nesse servir ao Senhor, aos irmãos, ao próximo, como a nós mesmos. Ajuda, Senhor, que por meio desse mesmo Espírito possamos hoje colher ricos tesouros de tudo que essa catequese quer nos falar. Elas sejam essas sementes lançadas no nosso coração a nos produzir em nós grandes frutos de conversão, de crescimento espiritual, para que possamos assim ser discípulos melhores e testemunhas fiéis do Senhor em meio a este tempo. E que assim, Senhor, os frutos dessa catequese sejam, Jesus, hoje, sempre, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, então, gente, os que estão chegando agora. Gostaria que vocês abrissem, então, o Evangelho de João, no capítulo 6, para que nós demos, então, continuidade a essa nossa catequese. Tendo concluído, entre aspas, né, gente, a temática sobre o sacramento do batismo no sábado passado, que muito mais coisas nós teríamos a falar, certo? Mas a limitação de tempo que nós temos, felizmente não deu para nós aprofundarmos ainda mais naquilo que a gente deixou para vocês nessas duas catequeses. Mas pedindo a Deus e rogando a Deus que tenha sido suficiente para abrir a tua mente, o teu coração, o teu entendimento, né, para conhecer a riqueza desse sacramento, o primeiro de todos,
que, como nós vimos lá no catecismo, é a porta que abre caminho, né, para que nós adentremos a igreja e tenhamos acesso aos demais sacramentos, né? E hoje, então, nós damos continuidade falando e refletindo também, sabendo que o tempo que nós vamos destinar a esse sacramento não é o suficiente, mas que da mesma forma seja pelo menos útil para o entendimento, o conhecimento e uma vivência. Boa tarde, Railene. E uma vivência profunda deste sacramento. E este sacramento que hoje nós trataremos a partir de hoje e provavelmente também pela próxima semana é o sacramento da Eucaristia. Então, após adentrarmos essa igreja, a realidade espiritual da igreja, corpo de Cristo, né? Sermos esse ramo enxertado à videira pelo sacramento do batismo, nós precisamos de outros sacramentos. Nós necessitamos de outros sacramentos para conseguirmos ir até o fim e termos êxito no propósito que é aquele que é o qual nós buscamos, que é a salvação, o céu. Não cansarei de falar sobre isso. Nosso propósito, a nossa caminhada nesta vida é buscar salvação. Nosso peregrinar nessa terra não é outro senão buscar salvação. E isso não se dá fora da igreja. E dentro da igreja, a igreja nos oferece os instrumentos, as ferramentas, os elementos vitais e essenciais que cooperam para essa nossa salvação, santificação e salvação, que se chamam sacramentos. Agora, para ter acesso a ele, nós temos que ter o primeiro, que é o sacramento do batismo, que é aquele que primeiro nos desperta em nós o crer, e esse crer aderir a esse Cristo, que não pode morrer só lá no dia da cerimônia onde nós fomos batizados, mas esse sacramento tem que ser renovado todos os dias, porque a cada vez que nós renegamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos renegando de certa forma o nosso batismo, porque ser batizado quer dizer comprometido com Ele. E assim, quando nós adentramos então essa realidade da igreja, assim como a realidade de uma família, né? O batismo, você lembra, nós falamos que ele é uma morte e uma ressurreição. Ele é túmulo e ele é útero. E a partir do momento que você, né, sai do útero da sua mãe, nós todos saímos, né, um dia do útero de nossas mães, para entrar na realidade de uma casa, de uma família, e aqui espiritualmente essa casa, essa família é a igreja, nós começamos a ter necessidades, né? Ali naquela condição de família. E uma dessas realidades é que todo bebezinho, entre outras coisas, precisa de alimento. E na realidade espiritual, na nossa caminhada espiritual, nós também precisamos de alimento. Então, vamos entender essa comparação, né, essa analogia com o tema que nós hoje começamos a abordar, que é o sacramento da Eucaristia. Para isso eu pedi que vocês abram aí a palavra de vocês no Evangelho de São João, no capítulo 6, né, onde diz a palavra de Deus: depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele fazia em benefício dos enfermos.
Jesus subiu à montanha e sentou-se ali com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para experimentar Filipe, pois ele bem sabia o que queria fazer. Filipe respondeu: Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isso, porém, para tanta gente? Jesus ordenou: Fazei-os sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá sentaram-se os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez ao mesmo com os peixes. Depois que se saciaram, disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Saltando aí para o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos, no único barco que lá se encontrava, mas que os discípulos tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter pronunciado a ação de graças. Quando, pois, a multidão percebeu que nem Jesus, nem seus discípulos estavam aí, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o marcou com seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. E eles perguntaram: que sinal realizas para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer pão do céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos parar aqui, depois a gente volta e continua a partir de onde paramos. Vocês veem então que na passagem de Jesus por esta terra, nos 3 anos do seu ministério, entre os muitos sinais, prodígios que ele realizou entre o povo de Israel naqueles dias, ele deu de comer a multidões de pessoas, né? Alimentou a multidão de pessoas. Porque se nós vemos lá em outros evangelhos, em outras passagens de outros evangelhos, se bem que essa aqui é a segunda multiplicação, teve uma primeira, né, antes dessa, que eles naquele caso estavam no deserto, e Jesus diz assim: eu tenho compaixão desse povo, porque são como ovelhas sem pastor. E lá ele alimenta naquela oportunidade 4.000 pessoas, aqui 5.000. E vocês veem que Jesus faz mais uma vez aquele milagre, aquele sinal, e se retira, porque queriam proclamá-lo rei dos homens. Ele não é rei dos homens, né? Ou pelo menos um rei aos moldes dos homens.
Ele é o rei do universo. Então ele se retira, até porque não era a missão dele vir ser coroado por homens. E quando aquela multidão vai atrás dele novamente, porque, né, de passagem, é bom não é você ter a barriguinha cheia de graça, de grátis, como dizem por aí, sem fazer esforço nenhum. A não ser bater perna atrás de um homem que vai te dar pão e peixe, né, numa quantidade absurda. E aí quando eles encontram com Jesus, reencontram Jesus, Jesus então se volta para eles e fala muito sério. Estão aqui atrás de mim não por causa dos sinais que eu lhes mostrei, tenho lhes mostrado. Sinais que mostram que verdadeiramente ele é o enviado do Pai, né? Ele é o Messias. Mas é porque vocês estão com a barriguinha cheia. Estão gostando, né? Foi muito bem. Trabalhai não pelo alimento que perece. E você vai encher a barriga, vai encher a barriga, vai encher a barriga, mas não te dá salvação. Mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. A missão de Jesus era o que? Salvação, vida eterna. E que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus o Pai marcou com seu selo. E aí, aquela multidão também, né, se coloca meio raivosa para com Jesus e diz: então que sinal você nos mostra para você dizer que você é o enviado de Deus? Porque nós aqui acreditamos num enviado de Deus que chama Moisés. E foi enviado por Deus para libertar o povo. E que, entre outras coisas, né, ele vai alegar aí no fim, onde nós paramos, deu de comer, deu um maná para o povo lá no deserto. Que sinal tu nos mostra que te faz chegar perto de Moisés? E aí, vamos então, né, ver essa história de Moisés mais de perto. Né? Então volte a sua Bíblia lá para o livro do Êxodo. Vamos lá para o livro do Êxodo, a partir do capítulo 16. Êxodo 16. E vamos nos situar nessa discussão que se estabeleceu aí entre aquela multidão e Jesus. Então, Êxodo capítulo 16, vamos nos situar também aqui no contexto. O povo de Israel, que era escravo lá do Egito, 420 anos de escravidão, de cativeiro. Eis que Deus um dia levanta Moisés. Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E eu te envio a Faraó. Vai e liberta o meu povo. E Moisés, né, aquela batalha com o Faraó, né, aquelas 10 pragas e tal, consegue tirar o povo do Egito. O povo do Egito atravessa o Mar Vermelho e adentra o deserto e começam ali a sua peregrinação. E quando adentram o deserto ali naquela peregrinação, vamos então começar a fazer aqui aquilo que a palavra de Deus, a igreja nos ensina sobre a palavra de Deus. Saber que existe um sentido literal e existe um sentido espiritual. Literal, aquilo que está na letra da Bíblia, que aconteceu no fato histórico, lá no tempo histórico. Sentido espiritual, aquilo que transcende esse tempo histórico e chega até nós.
como uma realidade para nós e para o homem de todos os tempos. Então, realidade literal. Um dia o povo de Israel foi cativo no Egito por 420 anos sob o peso pesado da vara de Faraó. Sentido espiritual. Todos nós que nascemos sobre a marca do pecado original já nascemos no Egito, também sobre a vara do inimigo. Não é que nós nascemos pertença dele, pelo amor de Deus, gente, entendam bem isso aqui. Todo mundo que nasce pertença do inimigo. Não. Mas nascemos sob forte influência dele, porque trazemos sobre nós o pecado. Então, temos essa forte influência, né, dele. De certa forma, estamos mais atrelados ao pecado original. Então, de certa forma, encontramos no Egito. E Deus manda Moisés, o salvador daquele povo, né? O libertador daquele povo. E espiritualmente, hoje nos envia Jesus, que pelo batismo nos arranca desse Egito, desse lugar de pecado. Pelo sacramento do batismo, que é a travessia, o Mar Vermelho, o próprio catecismo ensina que o Mar Vermelho ali é uma prefiguração do batismo. Ou seja, você sai da vida velha de cativo, sob a égide do pecado original, passa pelo Mar Vermelho, ser lavado, purificado, remido e entra para uma vida nova, liberto. E agora, não mais sobre a vara de Faraó, do inimigo, mas sobre o cajado de Moisés, sob a guia do cajado do bom pastor, que é Jesus. A caminho da terra de Canaã, mas entre o Mar Vermelho, que é o teu batismo, a tua entrada na vida cristã, na tua vida de salvo, na tua vida de santo, na tua vida de filho de Deus, para chegar até Canaã, que é o céu, meu irmão, minha irmã, existe um deserto no meio. E esse deserto no meio significa o teu peregrinar nesta vida, a tua jornada nesta vida, que irá demorar quanto tempo? Só Deus sabe. A não ser, né, que loucamente uma pessoa dá cabo da vida, que aí não foi vontade de Deus. Mas se aquela vida pereceu naturalmente no tempo e na vontade do Senhor, aí independe. Uns terminam a sua peregrinação muito cedo. Vamos lembrar agora de Nossa Senhora de Fátima. Francisco foi para a glória com 12 anos de idade. Jacinta foi para a glória com 10 anos de idade. Então já estavam prontos para o céu muito cedo. Mas Lúcia, que era criança junto com eles, foi para a glória com 90 e tantos. É Deus que determina o nosso tempo. Então, o tempo, esse deserto é de cada um, é a nossa peregrinação nessa vida. E deserto, nós sabemos que... O que é deserto? Lugar de perigo, lugar de desafio, lugar de necessidade, lugar de batalhas. E eu te pergunto, não é isso a nossa vida, não? O nosso viver, a nossa jornada nessa vida não é isso? Perigos, lutas, batalhas, riscos, cansaço, adversidade. Sim ou não? Com certeza. O deserto significa o nosso peregrinar nesta vida, onde nós vamos ter necessidades biológicas, necessidades espirituais. Biológicas. Vamos lá.
Eu quero até então, eu falei Êxodo 16, mas vamos puxar antes para a gente entender, né? Para ver um contexto inteiro do que eu estou falando aqui. Necessidades biológicas. Voltem um pouquinho mais aí, né? Êxodo 15, a partir do versículo 22. O povo entra no deserto, começa a peregrinar naquele deserto, e num certo momento acontece o quê? Êxodo 15, a partir do versículo 22. Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho. Saíram para o deserto de Sur e caminharam 3 dias no deserto adentro, sem achar água. Primeira necessidade do homem, água. Nós temos necessidade de água. Fisiologicamente, biologicamente, a água é algo indispensável para nós. Chegando a Mara, não puderam beber a água de Mara por ser amarga. Por isso o lugar foi chamado Mara, isto é, amargor. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que vamos beber? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água, que logo se tornou doce. Foi ali que o Senhor deu ao povo o preceito e norma e o pôs à prova. Ele disse: se de fato escutares a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto aos seus olhos, se deres ouvido a seus mandamentos e guardares todos os seus preceitos, não te mandarei nenhuma das moléstias que mandei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Qual é a primeira necessidade fisiológica e biológica de qualquer ser humano num deserto? Água. Mas eis que eles encontram água, mas água impura, amarga, imprópria. E Moisés, apelando ao Senhor, Deus diz a ele o quê? Pega esse pedaço de madeira e lança nessa água, e a água se torna doce. Contexto. Aqui nós estamos falando então do contexto literal. Contexto espiritual, irmãos, irmãs. Nessa caminhada, nesse nosso peregrinar, nós teremos sede. Mas não é sede de água H2O. A sede que nós temos não é de algo, a sede que nós temos é de alguém. Isso vai se revelar onde? Lá em João 4, naquele encontro de Jesus com a samaritana. Quando ele pede água para aquela mulher, ela se nega da água para ele. E ele diz: soubesse com quem tu falas, tu me pedirias uma água e eu te daria de uma água viva. Porque dessa água que você bebe, você voltará a ter sede, mas da água que eu der, jamais voltará a ter sede. Quando o texto aqui diz que Abraão pega esse pedaço de madeira te lembra o que, irmão? O que lembra o contexto de madeira? Madeira está vinculada aqui. Está vinculada a quem? Quem é que está diretamente vinculado a um madeiro? Madeira lembra? Cruz. E cruz está ligado a Jesus, como responderam aqui. Gente, ali esse texto está falando de quem? De Jesus. Essa madeira remete à cruz, a cruz remete a Jesus, porque é Jesus que torna as amarguras da nossa vida em doçura. Quer andar sem Jesus nessa vida? Você vai beber água amarga. Quer achar que vai encontrar doçura lá nas baladas? Você vai encontrar água amarga. Quem quer achar que vai encontrar doçura no sexo desenfreado? Vai encontrar água amarga. Quer pensar que vai achar doçura
somente no conquistar as coisas materiais dessa vida, vai encontrar água amarga. Só vai encontrar as águas doces, bebendo da água da vida que é Jesus. Caminhar no deserto dessa vida é saber que nós vamos ter sede sempre, uma sede insaciável. E olha que pode ter dinheiro no banco, pode ter casa boa, carro bom, fortuna, fama, sucesso e estar morrendo de sede. Por quê? Porque não tem a água da vida. Aí vai tentar compensar isso se afundando nas drogas, mais água amarga ainda. Porque água doce, água que sacia somente Jesus e mais ninguém. Então, nós precisamos, no deserto dessa vida, desse nosso peregrinar, de água. Fisiologicamente e espiritualmente. E muito mais espiritualmente. E aliado ao beber, nós também temos necessidade de comer alimento sólido. E é onde nós continuamos o texto aí de onde paramos, entrando no capítulo 16. Partindo de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída da terra do Egito. No deserto, toda a comunidade dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão. Olha o povo murmurando de novo. A nossa vida também é murmuração. Infelizmente, a nossa jornada nessa vida é murmuração. Os israelitas disseram-lhe: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Vós nos fizeste sair a este deserto para matar de fome toda a multidão. Viviam na penúria, debaixo da vara de Faraó, e agora estavam com saudade da vara de Faraó. Olha onde chega a postura humana. O Senhor disse a Moisés: farei chover para vós pão do céu. Cada dia o povo sairá para recolher sua porção diária, e assim o porei à prova, para ver se anda ou não conforme a minha lei. E no sexto dia, ao abrirem o que colheram, estará aí o dobro do que colhem cada dia. Moisés e Arão disseram aos israelitas: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito, e de manhã vereis a glória do Senhor. Com efeito, o Senhor ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Mas nós, quem somos para que reclameis contra nós? E Moisés acrescentou: se o Senhor à tarde vos der carne para comer, e de manhã pão para vos fartar, é porque o Senhor ouviu as murmurações que fizeste contra ele. Mas quem somos nós? Vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos israelitas: aproximai-vos do Senhor, pois ele ouviu vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, e eles olharam para o deserto, apareceu na nuvem a glória do Senhor. O Senhor disse então a Moisés: eu ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: ao cair da tarde comereis carne, e de manhã vos fartarei de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes que cobriu o acampamento, e pela manhã uma camada de orvalho se estendia ao redor do acampamento. Quando o orvalho se evaporou, apareceram na superfície do deserto pequenos flocos como cristais de gelo sobre a terra. Ao verem isso, os israelitas perguntavam uns aos outros: Manhu, que significa o que é isto? Pois não sabiam o que era aquilo. Moisés lhe disse: isto é o pão que o Senhor vos dá de comer. Isto é o que o Senhor vos mandou. Recolhei a quantia que cada um de vós vai comer,
uma medida por cabeça segundo o número de pessoas. Cada um recolherá de acordo com o número dos que se acharem em sua tenda. Assim fizeram os israelitas. Uns recolhiam mais, outros menos. Mas quando depois conferiam, não sobrava a quem recolhera mais, nem faltava a quem recolhera menos. Cada um recolhia de acordo com o que ia comer. E Moisés lhe disse: ninguém guarde nada para a manhã seguinte. Alguns, porém, desobedeceram a Moisés e guardaram uma parte para a manhã seguinte, mas criou vermes e apodreceu. E Moisés irritou-se contra eles. Manhã por manhã, cada qual ajuntava o que ia comer, pois com o calor do sol se derretia. No sexto dia recolhiam em dobro, cada qual 2 medidas. Os chefes da comunidade, todos juntos, consultaram Moisés e ele explicou: é isto que o Senhor mandou. Amanhã é sábado, repouso consagrado ao Senhor. Assai, pois, o que quereis assar, e cozinhai o que quereis cozinhar. E o que sobrar, fique como reserva para amanhã. E reservaram-no para a manhã seguinte, e não apodreceu nem criou vermes. Então Moisés disse: comei-o hoje, pois hoje é sábado, dia consagrado ao Senhor. Nada encontrareis pelo campo. Durante 6 dias ajuntareis, mas no 7º dia, sendo sábado, nada encontrareis. Alguns do povo, porém, saíram no 7º dia para recolher, mas nada encontraram. E o Senhor disse a Moisés: até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que foi o Senhor que vos deu o sábado. Por isso, no 6º dia, ele vos dá pão para 2 dias. No 7º dia, cada um fique onde está e não saia de seu lugar. Assim, no 7º dia, o povo repousou. Os israelitas deram ao alimento o nome de maná. Era branco como as sementes do coentro e tinha gosto de bolo de mel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, fisiologicamente, esse povo tinha fome de alimento sólido, comida, né? Alimento sólido, sustento, né? A sustância, como fala aqui nós, os nordestinos. E Deus providenciou. Murmuraram, né? Nos tirou do Egito, Moisés, para nos fazer morrer aqui no meio desse deserto, de fome. Ou seja, tinham bebido água dada pela graça de Deus e ainda assim murmuravam do poder de Deus de sustentar eles ali naquele lugar. Mas Deus responde e diz: vou mandar primeiro carne e depois vou mandar a carne ao fim da tarde e pão sempre pela manhã. E como era uma coisa diferente, né? Então eles disseram lá na língua, né, deles, dos israelitas, né? Manhu. E aportuguesado é maná. Quer dizer, o que é isso? E era um alimento, né, que tinha sabor de bolo de mel. A água era doce, o pão era doce. Porque só Deus pode adoçar as amarguras da nossa vida. Então, olha o contexto literal. O povo teve fome de alimento. Deus manda um alimento do céu, o maná, que vai sustentá-los naquela caminhada pelo deserto, pela peregrinação, pela sua jornada por essa vida, né? Ou melhor, a sua jornada no deserto. Mas vamos trazer para o contexto espiritual, que é onde nós entramos também agora. Na nossa caminhada por essa vida, por essa nossa jornada que nós não sabemos quando ela irá, Deus vai encerrá-la. Nós também vamos caminhar por essa vida tendo fome. Que não é fome de pão, de maná. Não é pão que perece, como disse Jesus lá. Mas a nossa alma tem necessidade de alimento também. E que alimento é esse? Então voltemos para o Evangelho de João, capítulo 6, lá de onde paramos no versículo 20, no versículo
onde paramos no versículo 32. Sentido literal. Nosso corpo físico tem sede e tem fome. Mas no sentido espiritual, nós temos uma alma que também tem sede e também tem fome. Quem é que pode saciar? Jesus. Quem é que pode matar essa fome? Olha a resposta a partir do versículo 32. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dai-nos desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Olha aqui agora quem é o alimento espiritual. Também é o próprio Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Você não terá fome, meu irmão, minha irmã, dos prazeres deste mundo. Você não terá fome, não terá necessidade de se saciar e de se alimentar das coisas deste mundo. Se você tiver aquele que é a água da vida, aquele que é o pão da vida, que diz textualmente para mim e para você: quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que, embora me tenhais visto, continuais a não crer. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Esta, com efeito, é a vontade do meu Pai. Todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do Pai, meu irmão, minha irmã. Que você creia, reconheça Jesus, acolha Ele, receba, deseje, seja pertença. Você já foi unido a Ele pelo sacramento do batismo, mas a tua vontade, inclusive intelectual e racional, tem que levar a essa união. Você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá fome. Aí você vai entender por que os homens mais ricos do mundo são infelizes, são tristes, são vazios, enquanto aquele pobrezinho, aquela pobrezinha, pouquinha coisa, quase nada, uma vida difícil, uma vida dura, uma vida de batalha, de luta, sofrimento, suor, lágrimas, feliz. Qual é o entendimento disso? Vai ver uma alma que tem Deus, tem Jesus na sua vida, no coração. Quem tem Deus tem tudo, diz a frase, diz o santo. Por isso Santa Teresa de Ávila chegou ao resumo de tudo na sua vida espiritual: só Deus basta e ponto final. Eu não tenho necessidade. Uma vez, na vida de Santa Teresa de Ávila, uma senhora muito rica, sabendo, né, da intimidade dela com Jesus, né, a sua elevada mística, Jesus chegou para Santa Teresa de Ávila um dia e disse: tudo que tu me pedires eu não te negarei nada, e todo aquele que vier a mim por meio de ti eu também não negarei. E aquela senhora, sabendo
do quanto Santa Teresa de Ávila alcançava de graças da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a ela pedir uma graça, eu não me lembro mais aqui o que era. Eu sei que aquela senhora rica consegue a graça. E um dia ela vai ao mosteiro de Santa Teresa de Ávila para lhe recompensar. E quando ela entrega lá uma bolsinha, um objeto, quando Santa Teresa de Ávila abre aquela bolsinha, aquele objeto cheio de pedras preciosas. Santa Teresa de Ávila só diz: muito grato, mas o tesouro que eu já tenho, esse aqui, você está querendo me dar, é nada. Então, quem crê no Filho, quem crê, quem acolhe Jesus, já começou a dar esses passos firmes rumo à vida eterna, rumo a Canaã. Continuando então, os judeus começaram a murmurar contra Jesus, que disse: eu sou o pão que desceu do céu. Perguntavam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós seu pai e sua mãe? Como pode agora dizer: eu desci do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Olha a murmuração. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão instruídos por Deus. Ora, todo aquele que ouviu o Pai e dele aprendeu, vem a mim. Com efeito, ninguém viu o Pai senão o que vem de junto de Deus. Esse viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Jesus está reforçando o que ele disse. Está reiterando, quem crê vê a vida eterna, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Novamente reiterando, eu sou o pão da vida. Os vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Diga-se de passagem, daquela geração ali, só 2 entraram na terra de Canaã, que foi Josué e Caleb. O resto, todos morreram. Inclusive Moisés. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Quer comer só o pão desta virgem aqui? Vai morrer, irmão. É Romanos 6:23. Agora, alimente-se do pão que desceu do céu. Aquele que diz que é o pão da vida. Você terá a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. 4ª vez Jesus já está repetindo a mesma coisa. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne. Aí agora Jesus vai pegar pesado. Para a vida do mundo. Que ele ainda estava pensando que Jesus estava falando ali do pãozinho de trigo, coisa do tipo. Os judeus discutiam entre si, como pode ele nos dar sua carne a comer? E Jesus disse: em verdade vos digo. Olha, dogma. Dogma. Os protestantes não são avessos a dogmas? Está aqui, ó, dogma. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Jesus vai aprofundando a prova para esse povo. Primeiro ele diz: comer a minha carne. Agora, beber o meu sangue. Quem não comer a carne do Filho, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai
que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entendam então isto, meus irmãos. Nós temos necessidade fisiológica de água, de alimento, de pão. Mas nós também temos uma alma que também precisa de uma água, que também precisa de um pão. Nesse contexto espiritual, só um nos fornece isso. É Jesus Cristo de Nazaré. E disse a samaritana: eu sou a água viva. Quem beber desta água jamais voltará a ter sede. Ele diz aqui: eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse terá a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, nós estamos numa caminhada por esse deserto. A exemplo lá daquela passagem de 1 Reis 19, 1:8. É aquela passagem de Elias, que é perseguido pela rainha Jezabel, foge e entra no deserto. Chega embaixo daquela árvore e diz: basta, Senhor, tira minha vida porque eu não aguento mais. E ele é acordado por um anjo. Quem é aquele anjo ali? Ele está prefigurando quem? Jesus. E ele olha do lado dele, o anjo diz, toca nele, levanta, bebe e come. Bebe e come. Olha aí, água, pão. E diz o texto que Elias come e bebe, mas desfalece novamente. O anjo acorda, ele novamente bebe e come e segue teu caminho. E o texto diz que ele andou 40 dias pelo deserto até a montanha de Deus, o Horebe. Ele caminhou pelo deserto. Significa o quê? Ele trilhou o seu peregrinar nessa vida. O nosso peregrinar nessa vida. Chegou à montanha de Deus, o Horebe. Chegou aonde? O céu. A prefiguração do céu. A glória eterna. Mas para ele percorrer esse caminho, bebeu e comeu. Irmão, chegar à vida eterna sem Jesus, impossível. Sem a água da vida, que é Jesus, impossível. Sem o pão da vida, que é Jesus, impossível. Por isso, Jesus deixar então um sacramento chamado Eucaristia. Ele aqui está o quê? Prefigurando a Eucaristia, que de certa forma já estava, né, prefigurada no Antigo Testamento. Mas agora que ele está anunciando: eu deixarei um alimento para o meu povo. O povo que vai nascer a partir de mim agora, da minha aliança, do meu sangue, não vai mais comer maná, mas vai se alimentar de mim mesmo, minha carne, meu sangue. E terá forças para atravessar o deserto dessa vida, desse tempo de vida que nós tivemos neste mundo, para, terminando esta vida, alcancemos a glória eterna. Então, o sacramento da Eucaristia, nessa primeira parte de hoje, que fique bem entendido para vocês,
tenha ficado bem compreendido para vocês. Nós caminhamos por esta vida, nós temos um peregrinar neste mundo, nós temos um tempo nesta vida, onde caminharemos por ela entre lutas e batalhas, porque vivemos um deserto. Este mundo é o nosso deserto. Esse nosso tempo nesta vida é um deserto. E como em todo deserto, haverá fome e haverá sede. Que não são as águas e nem os pães oferecidos pelos prazeres deste mundo que serão capazes de nos saciar. Mas a água da vida, o pão da vida, que é Jesus, será capaz de nos saciar e nos dar força, o vigor que nós precisamos e necessitamos para trilhar a nossa caminhada, a nossa jornada nesta vida, neste mundo, rumo a Canaã celeste, que é o céu. Busque então, irmão e irmã, esta água da vida. Busque, irmão e irmã, este pão da vida, que só existe aonde? Dentro da tua igreja católica, apostólica, romana. Busque. Busque. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. E você quer o céu como eu quero. Não há como chegar lá por suas capacidades próprias. Você vai morrer, vai tombar no meio do deserto igual Elias. Basta, Senhor. Tira a minha vida. Eu não aguento mais. E aqueles que dizem não aguento mais, atentam até contra a própria vida. Que não entenderam e não compreenderam nesse mundo apóstata que nós temos uma alma que não morre e que precisa ser saciada, não qualquer água, ser alimentada, não de qualquer alimento. Só existe um, Jesus Cristo. Amém, gente? Próxima semana, então, a gente continua a segunda parte desta reflexão sobre esse aprofundamento sobre o sacramento da Eucaristia. Então, você aqui que já tem a graça de já receber, já viveu o sacramento da Eucaristia, abra sua mente, sua visão, que o Espírito Santo te dê esse entendimento a partir de hoje. Você precisa entender profundamente a importância altíssima desse sacramento da Eucaristia. Você está caminhando no deserto, meu irmão. Nós estamos. Todos peregrinando nesse deserto. E precisamos de água. Precisamos de um alimento. Que é só o próprio Jesus que pode nos dar. E você tem onde encontrar. Você sabe onde está. Você tem acesso. É só ir buscar. Amém? Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, eu vos louvo e agradeço por este encontro. Te peço, Senhor, que pela ação e graça do Teu Espírito Santo, grava, Jesus, profundamente na mente, no coração, na alma, no espírito de cada um desses irmãos e irmãs, toda essa reflexão sobre esse sacramento da Eucaristia. Que essa catequese, Senhor, dê um novo despertar, um novo entendimento, uma nova compreensão e um profundo amor a esse sacramento da Eucaristia. E que assim, Senhor, possamos todos nós viver esse sacramento com muito mais fidelidade, com muito mais amor, com muito mais profundidade. Muito obrigado, Senhor, por esta graça. Obrigado, Mãe Santíssima, pelo vosso auxílio e intercessão por este encontro de hoje. Vós que foste a primeira a comungar Jesus. Intercede para que nós também sejamos almas tão eucarísticas como vós fostes e continuas a ser no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos, queremos sempre permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.